para entender a sabedoria bíblica ou a epistemologia nos limites da sapiencialidade bíblica, nós precisamos trabalhar as três fontes, tá? Nós precisamos trabalhar aí uma fonte teológica, uma fonte cosmológica e uma fonte pedagógica. Nós precisamos tratar de uma sabedoria teológica, cosmológica e pedagógica. Deus, o cosmos e a pedagogia proverbial. E nós vamos navegar nas três. Em termos gerais, só em caráter introdutório, quando eu falo de uma fonte teológica, eu estou falando aqui de uma fonte que se refere aí à dimensão da revelação de Deus. Deus é o ponto de partida do empreendimento epistemológico judaico-cristão. A sabedoria bíblica, para começar, ela é teodependente e monoteísta. Monoteísta no sentido que nós já trabalhamos em aulas anteriores, tá? Então, monoteísta no sentido último para nós cristãos, que é o sentido trinitário. Por isso que a gente vai ter, na última semana, a dimensão cristológica e eclesiológica aí da epistemologia. A sabedoria depende de uma importante camada de iluminação especial, né? A gente precisa dos documentos do pacto, do cânon bíblico, para a gente ser iluminado. Então, além disso, claro, a gente precisa reconhecer nessa dimensão teológica que o ser humano foi feito à imagem de Deus e, por isso, tem uma vocação para adoração, uma vocação doxológica, uma vocação em que o doxa, a glória de Deus, está no horizonte logo ali. Então, fonte teológica é isso em termos gerais, mas nós vamos avançar daqui a pouco cada um desses tópicos. Estou dando só um traço aqui, um contorno. Cosmologia, então a fonte cosmológica da sabedoria. Então Deus é uma fonte de sabedoria, o cosmos também. Refere-se o quê? A toda a estrutura da realidade, né? Onde a sabedoria é vivenciada. A observação é importante, em termos de uma epistemologia cosmológica. A ciência basicamente trabalha nesse campo aqui, né? A ciência naturais, ou hard sciences, trabalha no campo cosmológico, né? A interação e transformação dos aspectos da realidade, ou seja, o campo cultural, né? E também está incluído aqui a dimensão social, porque as relações elas estão dentro do horizonte cosmológico, né? Então não dá para ignorar aqui, né, o conhecimento que nós obtemos sociologicamente, ou seja, no convívio uns com os outros. Então a atividade cultural e a vida social também devem ser tratados como parte do cosmos aí, né? A cultura e a vida em sociedade, não é só a natureza que é apreciado na cosmologia. E a terceira fonte da sabedoria é a pedagogia, referindo-se aí a todo o contexto da mediação comunitária, na transmissão do conhecimento acumulado historicamente e ensinando também um modo de compreender a realidade. Então a tradição, neste caso, se localiza no depositum fidei, que é o acúmulo histórico de insights, experiências e interpretações que podem ser fornecidas para o aprendiz por meio de uma escola, por meio da mediação dos sábios, né, ou dos mestres de uma comunidade, que é o caso da comunidade de Israel e que pode ser aí extravasado a outras comunidades sapienciais, no caso a igreja, e a gente vai ver isso na última semana. Agora, cada um desses contextos fornecem fontes, ou contextos, na verdade, da sabedoria, e nós vamos abordar cada um deles separadamente, tá bom? Então vamos falar aqui agora da primeira fonte, no caso da sabedoria teológica, ok? Vamos falar da sabedoria teológica, a sabedoria que é teorreferente. Então a epistemologia sapiencial, gente, de Provérbios, ela é naturalmente teocêntrica. Deus é o centro de toda a realidade. O livro de Provérbios, capítulo 2, verso 6, diz assim: Deus é Deus quem dá sabedoria e de sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Bem explícito, né? Provérbios 2, 6. Olha, um aspecto providencial, um aspecto teológico da cosmologia aí já vista, né, de Javé, de Adonai, né, como os judeus diriam, ou de Jeová, né, afirma Deus como causa e origem absoluta de toda a realidade. Então isso oferece um senso de estabilidade no modo como nós conhecemos, no modo como a gente lida com o mundo. Tá? Então existe aí, olha que interessante como uma visão teológica monoteísta conecta, ela não cria ruptura entre realidade, cosmos e a revelação teológica. Essas coisas estão intrincadas. E, na verdade, a própria unidade da realidade depende dessa revelação monoteísta. Olha que fantástico, porque se você começa a dispensar a realidade como originada em Deus, você começa a tratar a realidade de forma fragmentada e vai elegendo absolutos. Isso arrebenta com o modo como a gente conhece o mundo. Se a gente quer conhecer o mundo de forma integrada, nós precisamos recuperar Deus como origem e unidade de todo o mundo como nós o conhecemos. Vou citar aqui Clements. Clements é um teólogo da sabedoria muito importante. Eu estudei muito essa obra dele, Wisdom and Theology, para minhas pesquisas no mestrado. E olha o que ele diz aí. De fato, é na realidade teológica da crença monoteísta, olha aí,
que os insights básicos da sabedoria surgem como método de entendimento e governo da vida. Traçar as obras do mundo natural é perceber a manufatura ordenada de Deus. Desta maneira, Deus revela a qualidade divina da sabedoria através do universo, que os seres humanos observam, o qual eles entendem ter sido divinamente criado e formado. Então, o ser humano precisa recuperar essa noção de que Deus é a causa do mundo. A teologia aí oferece então o quê? A qualidade divina da própria ordem do mundo em que nós vivemos.